Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. É muito direta a mensagem da palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo. Taxativamente, a Bíblia ensina que os filhos que agradam a Deus, aqueles filhos em quem Deus tem o seu prazer, são aqueles que vivem pela fé. Preste atenção nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, os filhos de Deus agradam a Deus quando vivem pela fé. Romanos 1,17 nos ensina que o justo viverá pela fé. No século XVI, ao estudar esse texto, ao estudar essa declaração, o justo viverá pela fé, Martinho Lutero teve seus olhos abertos, a fim de que, pelo Espírito Santo, pudesse compreender, pudesse ver que a única coisa que Deus pede aos seus filhos é que eles creiam. E eu quero confessar uma coisa aos meus irmãos nesta noite. Toda vez que eu pego a minha Bíblia e eu vou ler acerca da fé, toda vez que eu me debruço sobre a questão fé, ao invés de ter mais tranquilidade, ao invés de ter mais paz, o que eu sinto é cada vez maior desafio e maior humilhação, todas as vezes que me debruço sobre este tema. Meus irmãos, eu creio em Jesus Cristo. A Ele, desde os 13 anos de idade, eu entreguei a minha vida, Ele é o meu Salvador, e isto é algo que não sofre variação, não há alteração nesse fato, não porque eu seja bom, não porque a minha fé seja melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque o Filho de Deus assim diz: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Todavia, e eu continuo aqui fazendo a minha confissão, há algo neste meu departamento chamado fé que me incomoda. Num autoexame, numa autocrítica, pensando como é que vai a minha vida, eu percebo que a minha fé sofre constantes variações. É claro que isso acontece só comigo, não é? E talvez com Flávio Dovigo também, né, Flávio? É claro que esse negócio de sentir a fé variando só acontece com o pastor. Mas, irmãos, tem dia que parece noite, não tem luz. Meus irmãos, há dias em que eu me pego impressionado, eu acordo animado, cheio de vigor, tudo vai dar certo, tem os desafios, mas nós encaramos os desafios, eu acredito, eu confio, e cheio de fé, eu olho para os problemas e eles parecem menores. Mas sabe de uma coisa, dona Rita? Nem sempre os meus dias são assim. Sabe de uma coisa, Juliano? Eu queria muito que todos os dias, ao acordar, essa vibração fosse frequente.
invariável. Mas apelando apenas para a sinceridade, tem dia que os problemas parecem maiores. Sabe aqueles dias, meu irmão, em que uma pessoa te cumprimenta com um bom dia e você responde, bom dia por quê? Eu repito, só eu tenho esses dias, e talvez mais um ou dois, mas eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. É a minha confissão hoje é a minha. E nestas horas eu me pergunto, será Deus, será que a minha fé é uma fé que te agrada? O que a palavra diz é, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sabe da minha sinceridade, eu quero te agradar em todo o meu caminho, Senhor. Mas tem dias, Senhor, que eu fico pensando, será que a minha fé te agrada? Com tantas variações, com tanta alteração de humor, Deus, o que é que acontece comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, eu vou para os evangelhos. E o assunto fé ganha uma pitada de complicação. O que é essa fé que agrada a Deus? Eu vou para os evangelhos e olho Jesus. E as coisas parecem que se complicam. Jesus Cristo passa por uma cidade e ali ele não opera milagres, porque a SAF daquela sinagoga era uma SAF incrédula. Sorrisos. Ele sai da cidade e diz assim, eu não operei milagres aqui, porque esse povo é incrédulo. Daí, dona Nadir, ele sai dessa cidade, encontra um pai cujo filho está endemoniado e pergunta, você crê? O pai responde, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu só tenho um jeito de entender isso que o pai fala. O pai está fazendo uma confissão de incredulidade. O pai está dizendo, Jesus, ajuda-me. O Senhor está me perguntando se eu creio, eu quero que o Senhor me ajude. Eu estou dizendo, eu não creio. E sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele cura o filho deste homem. Na cidade anterior, ele não curou porque as pessoas eram incrédulas. Ele encontra um incrédulo na frente que confessa a sua incredulidade, porque tem isso também, alguns que são incrédulos, mas não confessam. E ele cura. A minha mente fica pensando, incredulidade de um, incredulidade do outro, não cura ninguém. Que bom que Jesus não precisa de nós, né, irmãos? Hein? Que bom que Jesus não precisa de nós, né? Nem da nossa fé. Continuando nos evangelhos, eu olho para a vida de Pedro. E as coisas se complicam ainda mais. A minha pergunta é sempre esta: será que Pedro possuía esta fé que agrada a Deus? Será que Pedro possuía essa confiança ao qual Deus o Pai olha e sorri? Será? Jesus Cristo diz a Pedro, vem, que eu te farei pescador de homens. E meus irmãos, que coisa fantástica, Pedro larga tudo e vai. Deixa a sua microempresa de pesca, deixa a sua família, deixa a sua vida, suas relações, suas amizades, sua estrutura e vai. Ah, sim, Cláudio, esta é a fé que agrada a Deus, é esta. Mas eu continuo lendo, e Jesus se encontra com Pedro no mar, e Pedro diz, Senhor, eu quero andar também, eu quero pegar essa onda. Que negócio é esse de andar sobre as águas, Senhor? Eu quero andar também. E Jesus diz, vem, mais uma vez, Jesus diz, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas de repente, irmãos, o vento sopra, as ondas são grandes, e Pedro afunda.
E Jesus diz assim: homem de pouca fé. Eu não entendo mais nada. Ele larga tudo e segue a Jesus. E eu me alegro dizendo: ele tem fé. E no momento seguinte, na primeira prova, Jesus diz para ele: homem de pouca fé. Qual é essa fé que agrada a Deus? Acredito, diante destas coisas, sinceramente, que Deus não se incomoda com nossas variações de humor. E tampouco a questão da fé que agrada a Deus está relacionada a um padrão de intensidade. Por favor, irmão, preste atenção nisso. Tampouco a questão relacionada com a fé que agrada a Deus está ligada a um padrão que eu vou chamar aqui de intensidade. Não é essa a questão. Abraão é o pai da fé. Romanos 4 e Gálatas 3. Mas em algum momento ele vacilou e quis achar um atalho para o plano de Deus. Ele é o pai da fé, mas como eu e como você, ele vacilou, mas é o pai da fé. Qual é então, pastor, a questão da fé que agrada a Deus? Pastor, se não é a variação, se não é a questão de humor, se não é a questão da intensidade, qual é a questão central de uma fé que agrada a Deus? E essa é minha pergunta para você nesta noite. Qual é a questão central da fé que agrada a Deus? Qual é? Pois bem, a fé que agrada a Deus não é aquela relacionada com nossa disposição emocional. A fé que agrada a Deus é uma questão de essência. Eu repito, é na essência que uma fé agrada ou desagrada a Deus. Esta semana acabou o leite, e a Gláucia pediu: Cláudio, passa na padaria e traz essas coisinhas para mim. Um dos itens era leite, e eu pedi à moça do balcão: por favor, me dê 1 litro de leite. Ela gentilmente me disse: senhor, o senhor pode se servir ali no nosso freezer. Meus irmãos, eu cheguei lá, eu quase tive um colapso cerebral. Tinha leite A, tinha leite B, tinha leite C, tinha leite em caixinha, tinha leite em saquinho, tinha leite longa-vida, tinha leite achocolatado, tinha leite vitaminado e tinha leite fermentado. Eu falei: ajuda para os universitários, por favor. Porque o homem é meio assim, né? Mandou, eu faço, mas o quê? É leite. 2 opções, deu tilt. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que na essência tudo era leite. As variações não mudam a qualidade do produto. As variações não mudam a essência do produto. Todos eram leite. A fé que agrada a Deus, portanto, é uma fé de essência. As variações são como eu, as variações são como você, é como Abraão, é como Davi, é como Pedro, e eu estou absolutamente convicto que isso não tem nada a ver com Deus. Deus não se incomoda com isso. O que incomoda a Deus, o que entristece o coração do Pai, é uma fé carente de essência. Ou é leite ou não é leite. A diferença entre a fé que agrada ao Senhor e aquela que entristece profundamente o seu coração pode ser pensada da seguinte maneira: a fé que agrada a Deus, em essência, é a fé que eu vou chamar nesta noite
fé ainda que. Vocês podem repetir comigo? Fé ainda que. É leite. E a fé que desagrada a Deus é a fé C. Fé, essa desagrada a Deus. Olhemos, irmãos, mais detidamente para esses dois tipos de fé. A fé C, que não é leite, a fé C, que desagrada a Deus. A fé C é a fé condicional. É uma fé, meus irmãos, mimadinha. Precisa de aguinha. É uma fé infantil. Eu diria, é uma fé retardada. A fé C, ela é incapaz de orar dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. Ela teria, a fé C, imenso prazer em mudar a oração do Pai Nosso e falar com Deus da seguinte maneira: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Esta fé, Fernando, é a fé típica do fermento cultural e religioso do Brasil. É a fé dos fazedores de promessa. Se Deus me der emprego, eu vou pagar a promessa em Aparecida do Norte. Se Deus me der um filho saudável, e se forem gêmeos saudáveis, eu vou chamar um de Cosme e o outro, porque para homenagear os santos, então eu corto cabelo, eu pago promessa, eu ando a pé, eu dou uma cesta básica. C, essa é a fé típica do fermento cultural da nossa pátria, da índole de todos nós brasileiros. Mas não pense você que isso é privilégio de outras religiões. O que é, senão a fé C? O que é, senão a fé C? Essas pessoas que oram exigindo, essas pessoas que oram decretando. Um pastor, amigo, compartilhava comigo: Cláudio, eu fui a uma reunião de oração e o crente orou assim: Deus, eu quero, e eu quero agora. Porque tu, Senhor, estás amarrado às tuas promessas. Eu já vi gente amarrando o diabo por aí, né? Mas amarrando Deus. No mês passado, visitei uma jovem viúva. Ela estava afastada da igreja. E o seu marido teve uma grave cardiopatia. E infelizmente caiu na mão do Dr. Marco Calçada. Que não é verdade, né? É só uma brincadeira. Infelizmente não caiu na mão do Dr. Marco Calçada. Mas a tristeza, irmãos, foi esta. Esta jovem fez voto de voltar à igreja, se o seu marido fosse curado. Fez campanha. Obviamente nada contra a oração, mas fez campanha, fez voto, fez jejum, peregrinou por várias igrejas de Taubaté, Caçapava, Pinda. Coisa triste, seu esposo faleceu. Visitei a família e a maior preocupação da família era a revolta que esta jovem senhora tinha contra Deus. Por quê? Porque ela fez voto e Deus não atendeu. O resultado? Uma raiva que se refletia numa cobrança contra Deus. A oração não atendida mostrou a essência daquilo que apenas parecia leite.
não era leite. Meus irmãos, às vezes eu faço um exame interior e eu tenho feito a seguinte pergunta para Deus: será Deus, que se eu não tivesse nada do que eu tenho, eu seria exatamente o mesmo servo que eu sou? Eu tenho boa esposa, irmãos, apesar de palmeirense, é uma excelente esposa. Eu tenho filhos saudáveis, eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho uma profissão onde eu me sinto realizado, eu sou feliz. Claro que eu tenho problemas, mas eu olho para Deus e digo: Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. A questão do autoquestionamento é esse: Senhor, se eu não tivesse nada disso, como seria a minha fé, Senhor? Senhor, se tudo me for tirado, será que eu serei capaz de louvar-te do mesmo jeito? Alguém já disse que a hora em que os crentes mais mentem é na hora em que eles cantam. E eu pedi para Deus, eu quero cantar. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A fé C não pode cantar isso de coração. A fé C participa de um ritual e canta música com deleite apenas dos acordes, com deleite apenas da tradição, mas seu coração não sabe o que essa palavra significa. A fé C não é capaz de cantar Castelo Forte de um jeito que agrada a Deus. Se a questão da fé é uma questão de essência, a fé C é a fé que desagrada a Deus. Qual é a que agrada a Deus? É a fé ainda que. Enquanto a fé C é a fé condicional, a fé ainda que é a fé incondicional. Ela é uma fé, meus irmãos, muitíssimo rara. A fé que agrada a Deus, a fé ainda que o genuíno leite, não se iluda, é muito raro. A fé que agrada a Deus, a fé ainda que não impõe regras. Que geração é essa que ainda chama de fé alguém erguer a voz para o céu e dizer: Deus, eu quero e quero agora? Não nos estranha o Senhor Jesus Cristo dizer: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? A geração que precederá a sua volta será uma geração que não conhece a fé ainda que. Por quê? Porque a fé que agrada a Deus é aquela que não impõe regras, que não estabelece limites, que não fala para Deus: até aqui eu obedeço, Deus, daqui para frente é cada um por si. Só é possível pensar que Abraão tropeçou, mas ainda assim é o pai da fé. Só é possível pensar nele como pai da fé, porque ele não impôs limites para Deus.
Nosso pai Abraão aceitou o desafio de continuar crendo, ainda que o pedido de Deus parecesse completamente incompreensível, ainda que o pedido de Deus fosse a coisa mais preciosa da sua vida, ainda que Deus lhe tenha dado uma ordem aparentemente absurda de sacrificar o seu filho, ainda que não há limites para a minha obediência. Esta é a fé que agrada a Deus, irmãos. O humor varia, os dias não são todos iguais, mas eu entendi que relacionando-me com este Deus, eu não posso dizer se, colocando Ele sob condicionais. Abacuque também disse no Velho Testamento: o justo viverá pela fé. Aliás, Romanos 1,17 é repetição de Abacuque capítulo 3. O justo viverá pela fé. Por quê? Os inimigos do povo de Deus invadiram Jerusalém. Os inimigos do povo de Deus mataram os jovens. Os inimigos do povo de Deus humilharam nossos velhos. Os inimigos do povo de Deus saquearam nossa cidade. Mas o canto que sai da boca de Abacuque é: ainda que o produto da oliveira venha a mentir, ainda que não haja leite nos currais, ainda que não haja nada nos meus celeiros, ainda que eu passe fome, ainda que exulto no Deus da minha salvação. Sadraque, Mesaque e Abdenego podem nos ensinar o que é a fé, ainda que. O que é essa fé? Eis o grande homem do grande império, Nabucodonosor. A ordem é: adore ao Deus da Babilônia. E esses três rapazes dizem: nós não adoraremos. Nós não nos curvaremos. Vem a ameaça: eu vou colocar vocês na fornalha e vocês vão morrer no fogo. O que é que vocês dizem? Eles dizem: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser, tanto faz. Saiba você que nós só adoraremos a Deus. Eis essa fé rara, a que agrada a Deus. Aqui diz: se Deus salvar, salvou. Se Deus não salvar, não importa. Ele continua sendo digno de adoração. Max Lucado, em seu livro Nas Garras da Graça, conta uma experiência desafiadora para todos nós. Quando sua filha mais nova tinha 2 anos de idade, ele deu uma grande festa na sua casa, recebeu muitos amigos. Por causa dos afazeres da festa, ele se descuidou da menina e da piscina. A menina caiu na piscina. Entre aspas, casualmente, um amigo da família viu a menina caindo e salvou a menina. No dia seguinte, Max Lucado estava orando e dizendo: Deus, obrigado pelo Deus fiel que Tu és. Eu te agradeço por ter salvado a minha filha, e eu quero louvar e bendizer o Teu santo nome. Enquanto ele está na sua oração de gratidão, uma voz fala com ele e diz: se ela tivesse morrido, você estaria agora louvando o meu nome? Esta é a fé, meus irmãos, que agrada o coração do Pai. A fé é um mero entretenimento religioso. A fé, ainda que, é um relacionamento onde Deus é Deus, independente de qualquer coisa
na minha vida. Eu confesso aos irmãos as lutas que eu tenho na minha fé. Mas eu acho que só vale a pena ser crente. E eu acho que vale a pena ser crente, porque a fé é ainda que e não ser. Que Deus nos abençoe, irmãos.